Aleluia, Senhor. Isaías 9, versículo 6. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está lida a Tua palavra, Senhor Deus, que fala conosco constantemente. Lemos, Senhor Deus, o que tens ensinado, Senhor Deus, através dos séculos, e pedimos, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que venha, Senhor Deus, falar em nossas vidas, para que possamos, Senhor Deus, sair da Tua casa cheios do Teu Espírito, Senhor Deus, sabedores que Tu cuidas de nós a cada dia, Senhor, e tem orientado o Teu povo, Senhor. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A igreja poderá sentar-se. A Bíblia toda em si nos traz textos maravilhosos. E em todos eles o Senhor sempre tem algo para nos falar. Sempre temos algo a aprender. E eu orava ao Senhor por um texto para que desse base à mensagem dessa noite. E o Espírito Santo falava que o nosso Senhor, Ele até hoje, Ele é exatamente o que nós lemos. É o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o Pai da eternidade, o nosso príncipe da paz. E se a gente for analisar ao nosso redor, as pessoas que conhecemos, que vemos, nós vamos ver que o ser humano sempre está em busca de saber algo. Desde criança, né? As crianças sempre perguntam, por quê? A gente fala uma coisa, por quê? O ser humano, quando cresce, sempre está em busca de respostas. Ele sempre busca saber algo mais, né? Nós vemos agora, domingo passado, por exemplo, tinham pessoas que pararam tudo para assistir a luta da tarde. Pessoas pararam tudo à noite para ver o Oscar. Pessoas ficaram em casa descansando. Outras pessoas foram aos cultos. Se você for ver, as pessoas fazem muitas coisas de acordo com as suas prioridades, né? Nós temos essa capacidade de fazer aquilo que mais nos é importante. E a gente chega a uma conclusão seguinte, que a nossa vida, a gente poderia organizá-la em dois aspectos, o aspecto material e o aspecto espiritual. E as nossas respostas vão em busca de alcançar respostas e muitas vezes entender coisas que nem sempre são possíveis que nós entendamos. E eu poderia fazer uma pergunta a cada um de nós, inclusive para mim: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Né? Talvez se a gente abrisse espaço para cada um dos irmãos darem seus depoimentos sobre quem é Jesus, nós teremos várias respostas. E quando a gente vê que a nossa vida, a gente busca tanto realizar o material quanto o espiritual, essa pergunta tem que ser constante em nossas vidas, porque é Ele que nos guia. Nós como servos, que ouvimos o chamado, fomos selados pelo Espírito Santo, fomos batizados, nós ceiamos com o Senhor. Aqui essa pergunta tem que ser constante em nossas vidas: quem é Jesus? Tem que estar sempre presente em nossas vidas. E entre as muitas respostas que a Bíblia dá sobre quem é Jesus, Isaías teve essa revelação, que Ele é o nosso conselheiro, maravilhoso conselheiro, né? Ele é o Deus forte, é o nosso príncipe da paz. E aí a gente pergunta, mas quem é Jesus? Né? Eu poderia dizer para você que as respostas seriam muito variadas, mas se você perguntasse para Jesus, quem é o Senhor? Se fizesse para o Senhor, Ele ia te responder sempre a mesma coisa: eu sou o teu Salvador. E o Salvador envolve tudo isso que Isaías recebeu como revelação. O nosso Deus maravilhoso, nós vemos na Bíblia realizando milagres, transformando água em vinho. O cego de Betesda, vocês conseguem imaginar alguma pessoa fora de Jesus que conseguiria dar visão àquele cego no tanque de Betesda? Ele mesmo relata que há anos estava ali e não tinha quem o levasse, pelo menos para dar um mergulho naquele tanque, e o Senhor o curou. Você for ver na Bíblia, o filho da viúva de Naim, além de ser viúva, não tinha mais o seu marido, e o único filho que ainda tinha morrido. Que desespero, que situação difícil, mas o Senhor é maravilhoso, e Ele deu vida àquele filho para aquela mãe. Você for ver também Lázaro já estava com 3 dias morto,
A tradição judaica dizia que ninguém se ressuscitava após o terceiro dia, mas para Jesus a tradição da sociedade não importa. Para Jesus, o interesse dele é salvar, é levar você à eternidade. Tanto que a Bíblia está escrito que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Sem Jesus nós não chegaremos a Deus. Sem Jesus não chegaremos à eternidade, porque Ele é o nosso Senhor maravilhoso. Ele é o maravilhoso conselheiro. Você tem na sua Bíblia os melhores conselhos que a gente poderia ter. Leia as bem-aventuranças. Veja quão conselheiro Ele é. Ele se preocupou em parar o Filho de Deus, a quem é dado todo o poder nos céus e na terra. Ele parou para relatar as bem-aventuranças para os seus filhos. Muitas pessoas podem ler as bem-aventuranças e compreender como se fosse um livro histórico. É possível, sim. Mas nós que somos selados pelo Espírito Santo, somos salvos em Jesus, somos merecedores da eternidade, nós sabemos que ali é um conselho para a nossa vida cristã, cada versículo. Esse mesmo conselheiro, ele vem até nós e diz que nós devemos perdoar, que nós devemos amar, que nós devemos perdoar. Não é invenção do pastor, não é invenção da nossa igreja, é a orientação do nosso Senhor, é conselhos que o nosso Senhor maravilhoso, conselheiro, tem dado na sua palavra. E Ele nos mostra como devemos agir. Se você estiver em dúvida, mas como eu devo ser um servo? Senhor, será que eu estou sendo um bom servo? Um bom começo para você ver. Veja as bem-aventuranças, que ali é um bom conselho, entre muitos que o Senhor tem para dar para você na Bíblia. A Bíblia é cheia de conselhos que tem nos dado do início ao fim, e é por isso que Jesus, ele foi revelado ainda a Isaías, muito tempo antes de nascer, que ele seria o nosso maravilhoso conselheiro, porque ele sabe nos dizer aquilo que nós devemos fazer. E quando nós continuamos a ler Isaías, ele fala que Jesus, ele é o nosso Deus forte. Fica imaginando a profundidade daquele momento com Isaías, de receber uma revelação que Jesus seria o nosso Deus forte. É acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa. Jesus disse, em Mateus, é-me dado todo o poder na terra e céus. Ele não falou, olha, eu posso fazer algumas coisas por vocês. Ele falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E esse poder que faz parte da sua vida, esse chamado que você atendeu um dia na sua vida, que o Senhor te chamou, você fez a sua opção em servir ao Senhor, você seguiu a Ele e tem servido, foi porque justamente esse Deus forte, Ele fez um chamado, e foi tão forte que você não conseguiu resistir. Tenho certeza que ninguém está obrigado aqui essa noite, ninguém obrigou você a vir ao culto, mas você quis vir, você ansiou, você desejou, você ficou pensando, Senhor, como eu vou tocar o louvor? Os obreiros, Senhor, como eu vou ser usado na tua casa? As irmãs, está chegando a hora do culto, tem que preparar as crianças. Nós ansiamos estar na casa do Senhor. Conheço irmãos quando não tem como vir ao culto, eles sofrem em casa, ficam tristes, oram, Senhor, me perdoa por ter ido ao teu culto hoje, Senhor. Porque o nosso Deus é tão forte, o chamado foi tão forte, que nós não nos conseguimos nos desvencilhar dele. Esse chamado ocorreu na vida dos discípulos, quando Jesus até disse, olha, se vocês quiserem ir, podem ir. E eles disseram, para onde iremos nós? Se só tu tens essa palavra de vida eterna. É um Deus forte, que não nos prende a Ele, mas nós não queremos nos soltar dele jamais. E quando nós vemos Jesus caminhando, carregando sobre seus ombros o peso daquela cruz, quando nos vemos Ele ali crucificado, dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Ele estava confiando naquele Deus forte que nós confiamos ainda hoje. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, para garantir a nossa salvação, a minha, a sua, a nossa, daqueles que ainda estão no mundo, que o Senhor vai trazer para nosso meio, para estar na eternidade. Porque Ele disse, é-me dado todo o poder na terra e céus. Não é só na terra. Nós temos um Jesus maravilhoso, que nós não podemos jamais conseguir estar longe dele. Isaías ainda continua dizendo, a última parte da revelação que ele teve, que Jesus seria o Pai da eternidade.
Não é à toa que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi só nos dias de culto, não foi só nos dias de alegria, os dias de conquista. Quando Jesus fala: eu estarei convosco todos os dias, é nos dias de dificuldade, os dias da tristeza, o dia do choro, o dia da incerteza. Ele está com você também. Da mesma forma que está nos dias de alegria, quando Ele te abençoa, que Ele te ergue, que Ele te livra. Ele é o Pai da eternidade. Ele nos garantiu o acesso ao Pai. É por isso que a Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens, é porque Ele é o Pai da eternidade. E nós não queremos que isso seja diferente. Se a gente perguntasse: quem quer deixar de ir para a eternidade? Será que alguém diria sim? Né? Você pode chegar até para uma pessoa que está desviada: você quer deixar de ir para a eternidade? Ele não quer. Porque nós sabemos que nós viemos de Deus, nós voltaremos para Deus. Timóteo recebeu do Senhor o seguinte: que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. E o chamado está lançado a todos os homens. E aqueles que ouvem, como nós ouvimos diariamente esse chamado, nós temos esse Jesus maravilhoso, que é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. E essa paz, Ele diz: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Quem poderia dar uma paz igual Jesus nos dá? Quem mais poderia dar? Incondicional. Não tem condição: olha, se você me der tal coisa, eu vou te dar paz. Não. O Senhor só quer o seu coração derramado na presença dEle. É o nosso príncipe da paz. Quantos de nós aqui chegamos na casa do Senhor chateados, tristes e desesperançosos, com raiva muitas vezes, e nós vimos para o culto, quando saímos cheios da paz. É um mistério que nem a ciência conseguirá explicar um dia, mas a Bíblia explica, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. É isso que nos mantém no dia triste, no dia alegre. É isso que nos mantém focados na eternidade, porque a Bíblia diz para a gente que lá não haverá mais choro, né? Não haverá dor, e lá o Senhor estará na sua plenitude diante de nós, para adorarmos na beleza da sua santidade. Então, esses aspectos que Isaías teve de revelação há muitos mil anos atrás, eles se cumprem ainda hoje. O Senhor foi maravilhoso quando mudou a nossa história de vida, quando nos salvou da condenação eterna. Ele foi maravilhoso. Ele é o nosso conselheiro quando nós consultamos ao Senhor. O Senhor nos revelou a bênção da consulta, porque Ele nos aconselha quando nós consultamos. Ele é o Deus forte quando Ele nos livra diariamente. Nós não sabemos quantos livramentos nós temos a cada dia. Tem os que a gente vê. Se eu tivesse chegado um pouco mais cedo, aquele acidente poderia ser com a tal pessoa. Mas tem livramentos que nós nem sabemos, e Ele nos livra constantemente. Ele é o Pai da eternidade. Quando diariamente nós clamamos ao Senhor, nós pedimos perdão a Ele e continuamos aptos a estar em comunhão com o nosso Senhor. E é o príncipe da paz. Quando nós cantamos louvores, quando nós lemos a palavra, quando nós temos os dons, ainda hoje Ele se revela a nós como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aquela pergunta que eu fiz lá no início foi: quem é Jesus? Né? Ele sempre vai ser o Salvador na sua vida, só se realmente você não quiser, porque Ele jamais vai deixar de querer. Jesus mesmo disse: todos aqueles que o Pai me deu, nenhum lançarei fora. Ele perdoa, Ele transforma, Ele muda, mas não lança fora, porque Ele é o seu Deus maravilhoso, conselheiro. Amém?